Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós escolhemos um tema para falar sobre solidão. Solidão, a epidemia dos tempos modernos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus, que alegria poder entrar na sua casa mais uma vez para conversarmos sobre temas que fazem parte da vida real das famílias. Hoje eu quero refletir com você sobre exatamente um assunto extremamente atual e ao mesmo tempo muito silencioso. É um problema que cresce cada dia, mas muitas vezes ninguém percebe. O tema da nossa conversa de hoje é solidão, a epidemia dos tempos modernos. Como base para a nossa conversa no programa de hoje, eu gostaria de ler um versículo bem conhecido, lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 18, Muito bem. Solidão, a epidemia dos tempos modernos. Parece até que é curioso pensar nisso. Porque nós estamos vivendo na geração mais conectada da história da humanidade. Nunca tivemos tantos meios de comunicação como na geração atual. Hoje você tem celular, tem internet, tem redes sociais, tantas ferramentas, Nós podemos falar com outra pessoa do outro lado do mundo em poucos segundos. Mas ao mesmo tempo em que aumenta a comunicação tecnológica, o que a gente observa é que aumentou também algo preocupante, que é exatamente a solidão humana. Hoje, nós encontramos pessoas solitárias em todos os lugares. Pessoas solitárias nas grandes cidades, pessoas solitárias dentro das próprias casas. E o mais impressionante, existem pessoas que vivem dentro do casamento, mas estão profundamente sozinhas. Impressionante, Casais que moram juntos, mas que não compartilham a vida. Dividem a casa, mas não dividem o coração. Sentam à mesma mesa, mas não conversam. Dormem no mesmo quarto, mas, infelizmente, vivem emocionalmente distantes. A Bíblia já tratava desse assunto desde o início da criação do homem. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós encontramos uma declaração muito importante do próprio Deus, quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. E essa, meus amados, foi uma das primeiras afirmações que Deus fez sobre a vida humana, sobre o homem.
Observe bem, Deus não disse que não era bom trabalhar. Deus também não disse que não era bom enfrentar desafios. Mas Ele disse claramente. Deus entende, sabia. Ele disse, não é bom que o homem ele esteja só. Isso significa o quê? Que a solidão não fazia parte do plano original de Deus. Deus criou o homem, o ser humano, com uma natureza relacional, para se relacionar. Fomos criados para viver em relacionamentos. Relacionamento com Deus, com a família, com as pessoas, com a natureza. É por isso que o Senhor criou algo extraordinário, chamado família. E a família, meus amados, foi a resposta de Deus, a resposta divina, para exatamente a solidão humana. Pois foi dentro da família, exatamente, que Deus planejou que existisse o quê? Dentro da família deve existir companheirismo, deve ter apoio, deve haver cuidado, deve haver um espírito de amizade muito grande, e principalmente o amor. Mas, infelizmente, em muitos lares hoje, meus queridos, aquele que deveria ser um lugar de companhia acabou se tornando um lugar de distância emocional. E é sobre isso que precisamos conversar. Distância emocional. Muitas separações não começam de repente. Não, elas não acontecem da noite para o dia. Não, nunca aconteceu isso. Antes de acontecer uma separação legal, muitas vezes acontece algo muito mais silencioso, que é exatamente o distanciamento emocional. Ou seja, o casal continua vivendo na mesma casa, continua tendo uma rotina parecida, né? Mas o relacionamento já não existe mais. Eles já não compartilham sonhos, já não compartilham sentimentos, são pessoas estranhas, não compartilham a vida. Eu costumo dizer que nesses casos acontece algo que poderíamos chamar de divórcio emocional. Exatamente quando duas pessoas continuam casadas no papel, mas emocionalmente já estão separadas. Muitas vezes, quando isso acontece, o casal usa uma expressão muito comum: somos incompatíveis. Né? Mas, meus amados, na maioria das vezes não é incompatibilidade. Não, na verdade é algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais sério. É exatamente a falta de cuidado com o relacionamento. Relacionamento não se mantém sozinho. Bote isso na sua cabeça. Relacionamento não sobrevive no automático. Não. Relacionamento precisa, meu querido, de investimento. E quando essas coisas começam a faltar, investimento no casamento, o relacionamento começa a enfraquecer. E é exatamente nesse momento que a solidão começa a entrar na vida do casal. Mas uma coisa é importante entender. A solidão, ela não entra de repente. Não, também não. Ela entra aos poucos. Ela vai aos poucos, ela vai chegando silenciosamente. Primeiro, começa a falta de tempo. Não tem tempo para estar. Ou seja, o casal vive uma rotina tão corrida que quase não conversa mais. Cada um vive no seu próprio mundo. Depois começa a faltar comunicação verdadeira. Eles até conversam, mas não se comunicam de verdade. Porque conversar, muitas vezes, não significa comunicar. Respondem perguntas rápidas, falam sobre coisas práticas do dia a dia, mas já não compartilham o que sentem. Já não compartilham as lutas da alma. Já não compartilham os sonhos do coração.
Isso, meus queridos, é muito sério. Isso leva à solidão. Devemos cuidar. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos no programa de hoje conversando exatamente sobre solidão, né? Nos tempos modernos, né? Outra coisa que hoje nós também enfrentamos, e é um desafio muito grande dentro das famílias modernas, é exatamente o desafio da tecnologia. Sabemos que a tecnologia é uma ferramenta extraordinária, fantástica, maravilhosa, né? Foi Deus que deu a inteligência ao homem para que ele criasse, né, toda essa gama de elementos, né? Ela trouxe muitos benefícios à tecnologia, mas também trouxe algumas armadilhas silenciosas. Aí é onde está o segredo, né? Para nós entendermos o problema da solidão. E mais uma vez eu quero deixar algo bem claro aqui, né? O problema não é a tecnologia, não, de jeito nenhum. A tecnologia pode ser muito útil, pode ajudar, com certeza, pode aproximar pessoas que estão de longe, né? O grande problema, como em qualquer outra área da vida, é o uso excessivo e descontrolado dessas ferramentas. Hoje é muito comum nós vermos uma cena curiosa dentro das casas. É muito patente, né? O casal está sentado no mesmo sofá, mas cada um está olhando para o seu celular, né? Estão fisicamente próximos, mas emocionalmente estão distantes. Às vezes estão no mesmo ambiente, na mesma sala, na mesma mesa, mas cada um está conectado com um mundo diferente. Outra cena, meus queridos, que se tornou comum é a mesa de jantar silenciosa. Antigamente, nós sabemos que a mesa era um lugar de conversa, de diálogo. Era um momento em que a família se reunia para compartilhar o dia, para contar histórias, para dar risadas. Mas, infelizmente, hoje, em muitas casas, cada pessoa está com um aparelho na mão e a conversa desapareceu. Na mesa. Pouco a pouco vamos perdendo algo extremamente precioso: o tempo de convivência. E existe uma verdade muito importante que precisamos lembrar: tempo perdido não volta mais. Vou repetir: tempo perdido não volta mais. O tempo que deixamos de viver com as pessoas que amamos não pode ser recuperado depois, não. Jamais. E digo, quando a solidão começa a se instalar dentro do relacionamento, algumas consequências aparecem. Por exemplo, uma delas é a fragilidade emocional. Ou seja, a pessoa começa a se sentir ignorada. Começa a se sentir invisível. Começa a se sentir desvalorizada. Meus amados, e quando alguém se sente assim por muito tempo, o que acontece? O coração fica vulnerável. E é exatamente nesse momento que surgem alguns riscos. Ou seja, o risco da infidelidade. Muitas infidelidades não começam com paixão, não. Não. Por outra pessoa. Não, elas começam com solidão, desprezo. Alguém aparece oferecendo atenção, algo melhor. Oferecendo escuta, oferecendo cuidado, que não tem em casa. E aquele coração que estava carente começa a se envolver emocionalmente. Por isso, meus amados, é tão importante cuidar do relacionamento antes que a solidão ela se instale. Algumas atitudes, que eu diria simples, podem transformar completamente o relacionamento.
de um casal, da família. E a primeira delas é priorizar o casamento. Priorizar. Está em primeiro lugar. Primeiramente Deus, né? Depois de Deus, a família deve ocupar um lugar muito importante em nossa vida. O casamento não pode viver apenas do resto do nosso tempo. Do resto, não. Ele precisa ser uma prioridade. Outra atitude importante é você criar momentos de convivência. Pequenas coisas podem fazer uma grande diferença em um relacionamento. Como, por exemplo, vocês saírem para jantar, comer junto, conversar sem celular por perto, né? Fazer uma caminhada juntos, sair para tomar um café, dar boa risada, tudo isso. Compartilhar momentos simples da vida. Isso constrói relacionamentos. Relacionamentos são construídos com tempo compartilhado. Outra atitude que eu diria fundamental é você investir na conversa, na comunicação. Aprender a ouvir, aprender a compreender. São palavras simples, aprender a acolher. Às vezes, meus amados, uma conversa sincera pode evitar muitos conflitos. E outra coisa muito interessante, muito importante, que eu diria, é cultivar a intimidade do casal. E quando falamos de intimidade, não estamos falando apenas da intimidade física, não. Porque a intimidade verdadeira é composta por várias dimensões. Existe, por exemplo, a intimidade emocional. Existe a intimidade espiritual e existe a intimidade relacional. São coisas diferentes. Porém, quando o casal compartilha sentimentos, compartilha sonhos, preocupações, fé, o que acontece? O vínculo se fortalece e o relacionamento se torna mais profundo. Estamos, meus amados, vivendo em uma geração marcada pela pressa. Pessoas sempre correndo, pessoas sempre ocupadas, sempre conectadas, mas muitas vezes desconectadas do que realmente importa. Tenhamos cuidado. Eu diria a você uma coisa, no final da vida, ninguém se arrepende de não ter passado mais tempo no celular. Ninguém vai se arrepender de não ter respondido mais mensagem. Mas diga a você, muitas pessoas vão se arrepender de não ter passado mais tempo com a família, de não ter investido mais no seu casamento, de não ter dado mais atenção às pessoas que amavam. Por isso vale a pena refletir exatamente sobre isso hoje. A solidão, meus queridos, eu diria, é uma das epidemias silenciosas do nosso tempo. Tome cuidado. Mas o plano de Deus continua sendo o mesmo. Deus criou a família para ser um lugar de companhia, um lugar de apoio, um lugar de amizade, um lugar de amor. No Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E concluindo, eu diria, quando cultivamos intimidade com Deus, aprendemos também a cultivar intimidade com as pessoas que caminham conosco. Por isso, eu quero deixar uma palavra simples para você hoje. Cuide, meu amado, da sua família. Cuide, meu irmão, do seu casamento. Invista no seu relacionamento muito. Valorize o tempo junto de vocês. Porque no final da vida, aquilo que realmente terá valor não serão as coisas que possuímos, não. Serão exatamente as pessoas que caminharam ao nosso lado. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu casamento. E que dentro da sua casa nunca falta aquilo que Deus planejou desde o princípio. Amor, companhia e comunhão. Que Deus abençoe. Estamos chegando no momento final do nosso programa. Agradeço a sua audiência, mas eu gostaria de orar por você. Vamos orar para que Deus nos abençoe mais e mais e nos ensine a vencer esse problema tão sério. Oremos então. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu quero te adorar, papai. Te agradecer por mais uma oportunidade, aqui estamos na tua presença em mais um programa. Abençoa as famílias, todos aqueles que estão passando dificuldades em suas vidas, Pai, ajuda. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa.